Conhecido como um dos primeiros, se não o primeiro serial killer da Argentina, Caetano Santos Godino foi o responsável por matar diversas crianças quando ele tinha só 16 anos. Caetano, que também ficou conhecido como o Anão Orelhudo, passou por diversos hospícios e instituições até terminar no Presídio de Ushuaia. Como se não bastasse a história dele por si só, o Presídio de Ushuaia também tem uma história interessante e até meio macabra. A prisão, que ficou conhecida como o Presídio ou a Prisão do Fim do Mundo, existe até hoje, virou um museu e está aberta para visitação. Lá você pode conhecer a história desse serial killer, mas também de outros criminosos famosos da história da Argentina. Eu adianto que eu não fui para Ushuaia, na verdade eu nunca fui para Argentina, então eu não visitei esse lugar com meus próprios olhos ainda. Mas é claro que eu vou te trazer no final desse episódio tudo o que você precisa saber caso a sua próxima viagem seja para Ushuaia e caso você, assim como eu, tenha interesse em visitar esse presídio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Caetano Santos Godino nasceu na Argentina em 1896. Ele era filho de um casal de imigrantes italianos e era um dos 9 filhos desse casal. Seu pai era alcoólatra e bastante violento. Já sua mãe hoje em dia seria definida como uma mãe ausente. O ponto é que a infância do Caetano foi marcada por muitos problemas de saúde e violência, fosse do pai dele com o Caetano ou do Caetano com outras crianças ou animais. O pai do Caetano era músico e ele costumava atrair muito a mãe do Caetano. Numa dessas escapadas dele, ele contraiu sífilis, que naquela época não tinha tratamento. O resultado é que o Caetano já nasceu prematuro e com vários problemas de saúde. Ele também não chegou a estudar, porque ele não conseguia ficar muito tempo na mesma escola. O Caetano era sempre expulso, fosse pela falta de interesse, em estudar, ou pelo seu comportamento já agressivo. Aos 8 anos, por exemplo, o Caetano já foi flagrado agredindo uma criança de 2 anos com uma pedra. Ele só não conseguiu matar a criança porque um policial estava passando ali na hora, viu o Caetano e conseguiu tirar ele de perto do menino. Essa mesma situação acabou se repetindo outras 3 vezes, em que nessas 3 vezes alguém flagrou a situação e conseguiu salvar as crianças do Caetano. E aqui a gente tá falando de crianças muito pequenas, de 2 anos, 1 ano e meio, enfim, nessa faixa etária, Foi nessa época, inclusive, que o Caetano cometeu o seu primeiro assassinato de uma menina de 3 anos. Só que nesse caso ele conseguiu sair completamente ileso da situação. Ele conseguiu atrair a sua vítima para um lugar mais afastado, tentou estrangular ela e depois enterrou ela viva em uma vala que ele cobriu ali com um monte de latinhas. Os anos se passaram e ninguém deu muita bola pro Caetano. Afinal de contas, ele era filho de uma família de imigrantes, pobre, não tinha estudado, enfim, ninguém prestava muita atenção nele. Só o seu pai suspeitava que aquele menino baixinho, orelhudo, analfabeto e piromaníaco poderia virar uma figura mais perigosa no futuro. Ele inclusive chegou a entregar o Caetano para a polícia quando o Caetano tinha ali seus 10 anos mais ou menos, o que resultou na prisão dele por 2 meses só. Até que se chega ao fatídico ano de 1912, quando o Caetano tinha lá seus 16 anos. Nessa época, Buenos Aires vivia um período de terror por conta de assassinatos ou tentativa de assassinatos de crianças. E o Caetano tinha um grande envolvimento nisso tudo. Em janeiro de 1912, o Caetano foi detido, acusado de atear fogo num armazém. Quando questionado, ele disse que gostava de ver o trabalho dos bombeiros e gostava de ver como eles caíam no fogo. Ainda nesse mesmo mês, um jovem de 13 anos foi encontrado morto numa casa abandonada. Ele foi vítima de golpes e de estrangulamento. O Caetano, no caso, era o responsável pelo assassinato do menino, mas não saberiam disso até um tempinho mais tarde. Já em março, um homem ateou fogo ao vestido de uma criança de 5 anos que estava ali parada vendo uma loja. Ela queimou, viva, e chegou a ser resgatada e levada para um hospital para tratar dos ferimentos, mas faleceu pouquíssimo tempo depois. O Caetano também foi o responsável por esse assassinato. Foi ele que ateou fogo na menina e também só iam ficar sabendo disso algum tempo depois. Já em setembro, ele ateou fogo em uma estação ferroviária que, por sorte, não deixou nenhum ferido. O fogo foi apagado sem nenhum dano tão grande assim. Alguns meses se passaram até que chegou novembro, quando Caetano atuou várias vezes seguidas. Primeiro, um menino de 8 anos foi encontrado meio asfixiado com um cordão amarrado no pescoço. Nessa situação, o Caetano chegou a ser detido e acusado de tentativa de homicídio, mas ele foi solto até o julgamento.
Depois, uma criança de 3 anos sofreu uma tentativa de homicídio, mas ela acabou sofrendo só ferimentos leves porque um policial ouviu o seu choro e conseguiu salvar a criança. O Caetano fugiu antes de ser pego. Alguns dias depois, a mesma situação se repetiu, só que dessa vez com uma menina de 2 anos. A sorte dela foi que, no que ela começou a gritar, os vizinhos ouviram os gritos dela e foram ao seu resgate, fazendo com que o Caetano também fugisse antes de fazer alguma coisa mais grave. Nisso, naquele mês ainda, o Caetano ateou fogo em mais 2 galpões. De novo, o fogo foi controlado relativamente rápido e ninguém se feriu nessas ações. Foi só em dezembro de 1912, depois do assassinato de mais uma criança, que o Caetano foi descoberto. A criança em questão não tinha nem 4 anos e o Caetano conseguiu atrair ela prometendo doces e levou essa criança até uma casa de campo ali mais afastada. Lá, ele não só estrangulou e espancou a criança, mas ele teve a ideia de martelar a cabeça da criança com um prego. Quando ele saiu da casa para buscar uma ferramenta que ele pudesse martelar, ele encontrou com o pai da criança que estava procurando o seu filho. O pai e o Caetano se conheciam, tanto que o pai perguntou para o Caetano se ele tinha visto o seu filho e o Caetano claramente negou ter visto a criança. O Caetano então encontrou a ferramenta que ele estava procurando, voltou para casa e finalizou seu trabalho escondendo o cadáver da criança logo em seguida. O ponto é que o pai do menino não desistiu de encontrar a criança. Ele foi perguntando para todos os vizinhos se alguém tinha notícias do seu filho, se alguém tinha visto o seu filho, e os vizinhos contaram que eles viram o menino com uma figura baixinha e orelhuda, ou seja, com o Caetano. Era claro que era o Caetano naquela situação. O pai então ligou todos os pontos rapidamente e correu de volta para casa onde ele tinha encontrado com o Caetano e encontrou ali o filho já sem vida dentro da casa. O Caetano ainda apareceu no velório dessa criança e, como se não fosse suficiente, ele ainda foi até o corpo do menino e tocou exatamente onde o prego tinha sido martelado. A polícia prendeu o Caetano horas depois. Finalmente preso, o Caetano admitiu, todos os crimes que ele tinha cometido com um certo orgulho. Ele falou dos 3 assassinatos que tinham acontecido mais recentemente e daquele outro que foi mais antigo, da menina que tinha sido enterrada viva. A menina ainda estava dada como desaparecida quando o Caetano assumiu que tinha feito com ela, e nisso a polícia foi correndo para tentar recuperar o seu corpo e finalizar esse caso. A questão é que quando eles chegaram no lugar onde o Caetano descreveu, que tinha enterrado viva a criança, eles se depararam com uma construção de 2 andares no lugar, então não tinha como escavar para encontrar o corpo da menina, que continuou dada como desaparecida. Esse caso nunca foi solucionado. Mas de volta ao Caetano, quando ele foi questionado se ele sentia algum remorso pelo que ele tinha feito com todas aquelas crianças, ele simplesmente respondeu: "Não entendo". Ele foi submetido a uma série de exames psiquiátricos que constataram que ele era inimputável, ou seja, que ele não tinha noção da gravidade das coisas que ele fazia, muito provavelmente por alguma doença mental. Ele foi então internado no hospício Las Mercedes, mas rapidamente o Ministério Público decidiu levar ele para a penitenciária nacional do país. Mais um tempo depois, decidiram levar ele para a prisão do fim do mundo, a prisão de Ushuaia, a penitenciária de Ushuaia, onde ele respondeu pelo resto da sua vida por 4 homicídios, 7 tentativas de homicídios e 7 incêndios intencionais. E a história desse presídio onde o Caetano passou o restante da sua vida também é muito interessante por si só. Ele foi construído em 1902 e abrigou alguns dos criminosos mais famosos da Argentina, dentre eles prisioneiros políticos também. O presídio ficou funcionando até 1947, quando ele foi fechado e posteriormente transformado num museu. Alguns dizem que o presídio foi fechado por questões humanitárias, mas há quem diga também que, na verdade, os custos para se manter esse presídio eram muito altos, além de que ter um presídio ali em Ushuaia, de certa forma, desvalorizava a cidade. Mas, como eu falei, eu vou contar mais detalhes, da prisão propriamente dita e da visita ao museu no finalzinho desse episódio. Mas, de volta ao Caetano mais uma vez, em 1927, ele foi submetido a uma cirurgia para diminuir o tamanho das suas orelhas, porque na época a galera acreditava ali que as orelhas eram um motivo de tamanha crueldade nele. E ele viveu anos e anos na prisão, sempre arranjando problema com os outros detentos, inclusive sendo agredido por outros detentos também. O Caetano morreu em 1944 no presídio de Ushuaia e existe um certo mistério no entorno da sua morte.
Oficialmente, a sua morte foi registrada por conta de uma úlcera, né? Uma complicação nessa úlcera, nesse estômago, e que, enfim, ele acabou morrendo por decorrência disso. Mas há quem diga que ele foi morto por outros prisioneiros, ele foi agredido até a morte, depois que ele assassinou o gato de estimação do presídio. O ponto é que quando as autoridades foram retirar ali os restos mortais dos prisioneiros que tinham sido enterrados ali perto do presídio, isso anos depois do presídio ter sido fechado e aquela coisa toda, eles nunca encontraram os restos mortais do Caetano. E até hoje ninguém sabe onde estão os restos mortais do Caetano. Aqui trazendo um boato interessante que eu li em alguns lugares, tem quem diga que na verdade, né, quando ele morreu, e enfim, já depois de um certo tempo, que a esposa do dono do presídio usava o crânio do Caetano como porta-papéis, como peso de papel, na verdade, desculpa. Assim, se isso é verdade ou não, não sei, mas dizem que até hoje os restos mortais dele não foram encontrados. E essa é a história do Caetano Santos Godino, o primeiro ou um dos primeiros serial killers da Argentina. A figura dele ficou bem conhecida no país, não só, claro, por todas as atrocidades que ele cometeu e por todos os crimes que ele cometeu, mas porque os pais das crianças argentinas também começaram a usar a figura do Caetano como a figura do homem do saco aqui no Brasil, ou seja, assim, numa tentativa de alertar os seus filhos e falar para eles tomarem cuidado nas ruas, eles usavam a figura do Caetano, falando para tomarem cuidado com o Caetano. E agora, se você curte uma dica de viagem, se você pretende visitar Ushuaia em breve e gostaria de visitar o presídio, esse presídio em questão, que é algo que com certeza quando eu for para Ushuaia eu vou visitar, fica mais um pouquinho que eu vou te dar alguns detalhes dessa visita. Mas caso você não tenha esse interesse, não tem problema. Eu já te agradeço por ter ficado até aqui, por ter escutado essa história. Eu espero que vocês tenham gostado da história, né, não do que aconteceu, mas de ouvir a história. Quero lembrar que o Passaporte pro Crime está disponível em todas as plataformas de streaming e também no YouTube. Então, a versão em vídeo você consegue ver, né, no Spotify e no YouTube. E essa versão em que você consegue ver a minha carinha, mas você também consegue ver algumas fotos ou pinturas, em alguns casos, da época que eu uso para realmente ilustrar os acontecimentos e as histórias que eu trago. E antes de você ir, se eu puder te pedir um favorzinho só, eu vou te pedir para você compartilhar esse podcast com alguém que você acha que pode gostar, né, dessas histórias, goste de viajar, adoraria visitar esses lugares que têm essas histórias mais macabras. Se você conhece alguém e puder mandar esse episódio ou algum outro episódio que você gostou, já vai me ajudar muito, faz uma enorme diferença. Pois bem, para os meus viajantes de plantão, chegou a hora de falar sobre a visita ao presídio de Ushuaia ou a prisão do fim do mundo. Só o fato de Ushuaia ser conhecida como o fim do mundo já é uma coisa que me chama muita atenção, que me deixou com muita vontade de visitar Ushuaia. Para quem não sabe, Ushuaia é conhecida como a cidade do fim do mundo, né, o fim do mundo, porque é a cidade mais austral do mundo, ou seja, é a cidade mais ao sul da América do Sul. Como eu disse, eu nunca fui pra lá ainda, pretendo ir, mas eu tenho conhecidos que foram e que gostaram bastante da cidade. Eles também não visitaram o presídio porque eles não sabiam que existia o presídio, nem que tipo é um museu lá dentro, nem o que eles poderiam esperar nesse museu, porque eu aposto que se eles soubessem o que tem dentro do museu, eles iam querer visitar. No caso, eles não tinham um podcast como esse para informar eles que dá para você visitar o presídio e o que tem lá dentro. O presídio de Ushuaia, na verdade, é uma série de museus em um lugar só. Tem o Museu Marítimo, tem o Museu de Artes, tem o Museu Antártico e, claro, o Museu do presídio de Ushuaia. Cada exposição é exposta num pavimento ali da prisão que foi reformada, mas eu vi também muitas pessoas na internet que conseguiram dar uma olhadinha assim na parte que não foi reformada da prisão e que tiraram fotos, enfim, né, e que mostram que realmente é um lugar assim que dá calafrios até os dias de hoje. A ideia é que você compra um ingresso e você pode andar ali pelo presídio visitando, né, todos esses diferentes museus. Inclusive, você pode entrar e sair do museu por 48 horas, né, porque ele deve ser absolutamente enorme. Tem também visitas guiadas, que pelo que eu li a galera recomendou muito, né, que são gratuitas, e parece que tem também uma interação, uma espécie de teatro, que você pode ir lá e você participa de um teatro, assim, junto com atores que estão ali, como se você fosse um presidiário na época que a prisão estava em funcionamento. Então é aquele teatro interativo que você faz parte da peça também. Essa parte do teatro já me falaram que é paga, mas deve ser muito interessante, assim, pra quem curte esse tipo de coisa. Bom,
focando no museu do presídio propriamente dito, ele conta não só sobre a construção do local em si e a história do local em si, mas, claro, fala também sobre os prisioneiros que passaram por lá e aquelas histórias meio macabras que cada um tem ali. No caso, a prisão ela foi construída pelos próprios prisioneiros, né? Os primeiros que chegaram ali em Ushuaia em 1902 foram os responsáveis por erguer o presídio que eles mesmos iam ficar. Depois, anos se passaram e esse presídio foi crescendo até que ele chegou a abrigar 800 detentos. Esses detentos, eles podiam ir para a cidade trabalhar e, assim, até tem essa questão meio controversa com relação à parte humanitária desse presídio, né? Tem gente que defende que ele era um exemplo nessa questão humanitária, porque os detentos, eles não só podiam ir trabalhar na cidade ou trabalhar em oficinas dentro do presídio propriamente dito, como eles eram obrigados a estudar. E eles recebiam um salário diário que eles podiam tanto guardar para quando eles saíssem, quanto mandar para as famílias deles. Já outras pessoas falavam o contrário, falavam que o presídio de Ushuaia era muito problemático nesse quesito humanitário, porque tinham muitas histórias de torturas e agressões aos detentos. Além disso, por conta da localização, né, do presídio ali em Ushuaia, que é uma localização que na época era muito remota, os presidiários eles não tinham direito a receber visitas, né, eles não recebiam visita de ninguém, porque era praticamente impossível chegar até ali, e também era um lugar muito frio, que faz frio todos os meses do ano. Então os presidiários, né, os detentos, eles tinham que viver naquele lugar ali com um aquecedorzinho cada um, ou até menos do que cada um, sendo que fazia muito frio naquela prisão. Seja como for, o presídio funcionou até 1947. Como eu mencionei antes, tem quem diga que o motivo dele ter sido encerrado foi exatamente essas tretas mais humanitárias, assim, essas histórias de agressão e de abuso, mas tem quem diga também que, na verdade, foi por conta dos custos para manter o presídio, além dessa questão do presídio ter sido construído em Ushuaia e ele meio que desvalorizar a cidade. Mas o museu tá lá, para quem quiser visitar, inclusive nessa parte que se fala dos detentos, né, mais famosos, dos criminosos mais famosos que passaram por ali, é muito interessante porque eles pegaram uma cela para cada detento e eles colocaram uma figura de cera dentro representando aquela pessoa. Então, no caso do Caetano, você encontra ali uma figura de um menino baixinho, orelhudo, com um cordão, inclusive em mãos, brincando ali com um cordão, que, enfim, conta a história dele, né? Nas laterais, assim, você consegue ver que tem uma espécie de cartaz, né? Banner, assim, com a história do Caetano. Inclusive, para vocês saberem como eu cheguei até aqui, até essa história, eu primeiro pesquisei sobre o presídio, porque eu achei muito interessante, eu acho que esses presídios sempre têm alguma história interessante por trás, então se eu fosse para Ushuaia eu com certeza iria querer visitar. E visitando o próprio site deles, eu encontrei ali uma página que falava dos detentos mais famosos e tinha a história do Caetano que me chamou muita atenção, por isso que eu decidi trazer aqui para vocês. Mas só para finalizar, para além ali das figuras de cera, também tem algumas celas que são decoradas mesmo, como se fossem naquela época, né? Então com beliches, camas e demais objetos para realmente te fazer sentir como que era viver ali naquela cela naquela época. E com isso eu encerro o episódio de hoje, espero que você tenha gostado desse episódio e eu espero te encontrar de novo aqui na semana que vem para te contar alguma outra história de alguma outra parte do mundo. De novo, se eu puder te pedir um favorzinho só, eu vou te pedir para você compartilhar esse podcast ou esse episódio com alguém que você acha que pode gostar dessas histórias e gostar também dessas dicas de viagens, assim, esse roteiro um pouquinho mais macabro, de certa forma. Também, claro, se você quiser deixar um comentário aqui, eu vou ser muito grata, vou ficar muito feliz por saber o que você tá gostando ou até mesmo deixando de gostar, a gente tá aqui pra isso também. E eu espero te ver no próximo episódio semana que vem. Obrigada e até mais!